O Vitor Brown preparou uma reportagem com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e a gente acompanha agora. Na manhã de segunda-feira, os militares israelenses enviaram um comunicado com novas ordens aos moradores de Gaza para evacuarem cerca de 20 áreas ou quarteirões na faixa de Gaza, com 3 setas no mapa, todas apontando para o sul, indicando para onde as pessoas deveriam ir. A última violência ocorreu apesar dos apelos dos Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, para que Israel limitasse os danos aos civis palestinos na nova fase da sua ofensiva centrada no sul. Os residentes de Gaza disseram, no domingo, que temiam que uma ofensiva terrestre israelense nas áreas do sul fosse iminente. Os tanques bloquearam a estrada entre Khan Yunis e Deir al-Balah, no centro de Gaza, dividindo efetivamente a faixa de Gaza em 3. Os militares israelenses disseram que suas forças estavam enfrentando combatentes do Hamas em toda a faixa de Gaza, indicando que a planejada ofensiva terrestre no sul do enclave, lotado de refugiados, havia começado, enquanto os bombardeios israelenses matavam e feriam dezenas de palestinos. A guerra renovada seguiu-se ao fim, na sexta-feira, de uma pausa de 7 dias nos combates entre as forças israelenses e os terroristas do Hamas, que permitiu a troca de 105 reféns mantidos pelo Hamas, a maioria deles israelenses, por 240 prisioneiros palestinos. Um ataque de Israel ao sul de Gaza deixou 2 pessoas mortas e destruiu uma casa nesta segunda-feira na cidade de Khan Yunis. Os moradores que ficaram desabrigados disseram que se mudaram do norte para o sul para sua própria segurança, mas que agora sentem que não tem para onde ir e que o sul de Gaza está superlotado, tendo transformado escolas e hospitais em abrigos para civis. Israel expandiu a sua ofensiva contra militantes do Hamas na Gaza sitiada na segunda-feira, à medida que se aprofundava a preocupação internacional com o crescente número de mortes de civis numa guerra desencadeada pelos ataques de 7 de outubro. O regresso à guerra aberta após o fracasso de uma trégua entre Israel e o Hamas teve efeitos em cadeia numa região à beira de uma conflagração mais ampla. Estávamos em casa, ouvimos um barulho enorme e coisas começaram a cair sobre nós. Foi como um terremoto. Não tínhamos presenciado isso antes. A terra tremeu e o som foi muito alto. Nós e os móveis caíram. Honestamente, eu nunca vimos isto antes. Desde o término da trégua na sexta-feira, os combates em Gaza foram retomados entre o Hamas e o avanço das tropas israelenses, assim como os lançamentos de foguetes dos militantes contra Israel e os ataques aéreos de Israel no território palestino. No fim de semana, os ataques aéreos israelenses no norte de Gaza lançaram espessas nuvens de fumaça e poeira no céu. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse nesta segunda-feira que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu será julgado como criminoso de guerra pelos ataques na faixa de Gaza. Durante o discurso realizado na Organização de Cooperação Islâmica em Istambul, Erdogan disse que Gaza é terra palestina e sempre pertencerá aos palestinos. O governo do Reino Unido disse nesta segunda-feira que usará drones para procurar reféns em Gaza. O Ministério da Defesa afirmou que os voos não terão função de combate e que as informações serão repassadas com a finalidade de resgatar reféns ainda detidos pelo Hamas. O destino dos reféns, incluindo os cidadãos britânicos, tem sido uma preocupação fundamental quando o cessar-fogo de uma semana terminou na sexta-feira e Israel iniciou uma nova rodada de bombardeios. Segundo Israel, apesar dos 110 reféns libertos durante a trégua, outros 137 permanecem em cativeiro. E olha, gente, o Fabrício Naits que tem atualizações sobre os processos que envolvem Benjamin Netanyahu. Pois é, Paulo, olha só, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, a gente lembra que a popularidade dele já não estava muito em alta antes do conflito contra o Hamas começar lá em 7 de outubro. E agora, os processos de corrupção pelo qual ele era investigado, que foram paralisados quando começou o conflito, foram retomados. Isso aconteceu na manhã de hoje, a justiça israelense anunciou isso. Então, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está sendo investigado por corrupção, fraude e abuso de confiança
por conta, olha só, de presentes que ele teria recebido no valor de $200 mil de personalidades ricas. Quais presentes seriam esses? Charutos, garrafas de champanhe e, pasmem, joias, entre 2007 e 2016. Isso pode pesar contra Benjamin Netanyahu, cuja popularidade, como a gente falou, já não era muito alta, e, claro, pode ter implicações diretas ou indiretas na guerra, porque pode levar o governo a ser derrubado lá em Israel, mudar o primeiro-ministro e mudar a política israelense em relação ao conflito. Muito